Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari. Esse menininho aqui no canguru, meu canguruzinho, é o William. O outro menino tá por aqui, cadê? Olha lá, o Anthony matando mosca com a raquete elétrica. Hoje é um sabadão, fazer um caldinho, porque hoje a gente está fazendo a introdução alimentar desse moço, que só quer ficar agarrado. E agora a gente tem um canguru pra eu poder fazer as coisas, porque ele fica chorando porque quer colo. Então vai ficar no canguru. E ele gostou, né, William? E aí eu vou fazer... Vou cozinhar gostou mesmo. Gostou mesmo, né, Anthony? Eu vou descascar uns legumes, fazer batata, cenoura e eu vou pôr uma batata doce. Vou cozinhar, porque eu quero fazer um caldinho, sabe? Bater depois, fazer aquele caldinho, porque tá fresquinho, tá meio friozinho, sabe? Não tá frio, porque tava até com calor agora há pouco. Mas sabe aquele dia gostosinho que já dá pra tomar um caldinho? Então... Aí eu vou fazer isso, já vou cozinhar os legumes. E aí antes de colocar o frango desfiado, eu vou colocar pra esse mocinho comer, pra ver como é que vai ser. Porque ele já comeu uma frutinha hoje, fala. Eu aprendi, a primeira frutinha que ele comeu foi um pedaço de melão que eu dei pra ele, ele ficou chupando. Vou por aí. Vou por aí o vídeo dele comendo melão, ó. Gostoso, mamãe. Você tá atracado com melão? Nossa. Primeira frutinha. Primeira frutinha do neném. Gostoso, né? Aprovado? Aprovado? Muito bem. Que gostoso, mamãe. Aí, depois no outro dia eu dei uma bananinha amassada, quase metade de uma banana. Ele comeu super bem. Assim, né? Fez umas caras estranhas, porque ele nunca comeu nada, né, tadinho? Mas ele comeu bem. Depois, no outro dia, eu dei bananinha de novo. Ele comeu melhor. Então, assim, tá melhorando aos poucos. Agora vai ser a primeira vez que eu vou dar a papinha salgada, né? No caso, vou pôr um pouquinho de sal, assim, só pra dar um saborzinho, sabe? Mas não vou encher de tempero, cheio de coisa, né? Porque é a primeira vez dele, então eu não quero exagerar. Vou fazer aos pouquinhos a introdução alimentar. Ele já tá com 5 meses. Ele vai fazer 6 meses. E aí eu já tô introduzindo algumas comidinhas, frutinhas, e hoje vai ser a primeira papinha salgada. Vamos ver como é que vai ser. Né, bebê? Sim. Ai, meu bebezinho. Não vai ver. Eu ganhei 2 bebês. É mentira, pessoal, é mentira. Tô brincando, né? É verdade, é brincadeira, né? Olha que 2 caras linda. É brincadeira, ele não virou bebê, não. Ele é um moço, né? Ele tem já... skate. Ele tem até skate, ele jamais, não é? Olha aqui pro pessoal. Jamais que ele vai comer papinha, né? Então tá, vamos lá descascar esses legumes aí. Vou descascar com esse menino no colo, não sei se vai dar muito certo, não. Eu tenho essa louça pra guardar, eu vou descascar os legumes e vou pôr pra... Filho, leva isso aqui, por favor, pra lá. Porque eu não quero esse troço nojento aqui, não. Matar 1 milhão de moscas. Mulheres, é assim. Mulheres nada. O negócio de matar mosca na cozinha. Mulheres, só isso. Eu vou pôr os legumes pra cozinhar. Ai, nossa, eu quase que não esqueci. E vou pôr pra cozinhar os legumes. E já vou aproveitar e guardar essa louça. Porque eu lavei a louça e deixei secando. Eu tô me adaptando com o canguru porque, tipo, me facilita, né? Que eu fico com as mãos livres. Mas, assim, tem um espaço aqui, né? Parece que eu tô grávida ainda. Esse negócio. Essa bola aqui no meio. Vou pôr na pressão 10 minutinhos, rapidinho, cozinha. E eu tentando, né? Vamos lá. Podia ter feito isso antes. Quando o William estava quietinho. Mas ele... Eu tô com um pouquinho de dor hoje. E aí ele ficou quietinho ali um pouquinho, eu deitei, sabe? Ah, gente, ele também tá aceitando super bem a água. Eu dei a aguinha pra ele. Dei chazinho de camomila pra ele um pouquinho. Não muito. O chá de camomila ele não gostou muito, não. Porque eu não ponho açúcar, né? Então não fica tão, assim, saboroso.
Mas a água ele aceitou bem. E o melão tava bem docinho também, ele gostou. A banana ele comeu, tava bem docinha, mas ele deu uma estranhada, acho que na textura, talvez. Ele fez uma cara assim, tipo, parecia que tava comendo uma coisa azeda. Tá chegando, gente, a época do ano que eu mais gosto por conta dos caldos. Eu amo comer caldinho de sopa, sabe? Sopinha, caldinhos. Caldinho de mandioca, caldinho de abóbora, de batata. Ai, caldo verde, que delícia. Comenta aqui o que vocês gostam. Se vocês gostam dessa época, né, de comer sopinhas e caldinhos. Sopa é janta ou não é? Porque tem um negócio que o pessoal fala que sopa não é janta, mas pra mim é maravilhoso. Comenta aqui o tipo de sopinha que vocês gostam. Você tá muito bravo. Tá muito bravo. Muito bravo. Tá com sono, né? Mas é uma... Ó, reclamando, galera. Toma, toma. Ô, menino, você tá muito briguento. Psiu. William. Tá muito briguento, William. Que briga é essa, cara? Pra que isso, véi? Você é tão lindo quando não chola. Fica feio solando. Meu Deus do céu. Isso porque ele acabou de mamar, viu, galera? Esse menino tem um gênio muito forte. Hein? Não pode ser assim, não. Tem que ter calma na vida. Nada na vida é assim, na hora que quer. É, não pode ser assim, não. Sapeca. O Anthony não era assim, não, gente. O Anthony era mais tranquilo. Esse menino veio pra causar. Não pode, não. Mamãe não vai deixar causar, não. Mamãe vai ficar brava. E ele bebeu um montão de água, ó. Tanto que eu coloquei a chuquinha quase cheia. Ai, que gostoso. Para a hora, olha a nossa nova aquisição, galera. Olha essa nova aquisição. O brinquedo do neném que dá sossego pra mamãe. Gente, é outro dia por aqui. Olha, tá que tá. Só assim pra dar sossego. Gente, já é outro dia por aqui. Eu perdi parte do vídeo de ontem, então eu tô gravando de novo essa parte. Então, gente, como eu estava dizendo, fui interrompida aqui porque o Antônio acabou de chegar da feira. O William fazendo barulho, mas... Bom, agora acho que vai, né? Depois de 3 interrupções, ou 2, sei lá. Parei pra amamentar esse mocinho aqui, que começou a reclamar lá no brinquedo. Só porque eu falei que ele ia me dar sossego, né? Ele quis um mamazinho. O Antônio chegou da feira do álcool junto, que ele foi na feira junto com o avô dele, né? E chegou agora comendo pastel, veio me trazer pastel e feio. Eu dei uma pausa pra me atender as crianças e voltar a gravar pra vocês. E aí, o que acontece? Vamos lá, voltando ao assunto. Eu perdi o vídeo, né, anterior aí, vocês vão ver até uma parte, que é a parte que eu dei a aguinha pra ele, né, que eu tava fazendo a introdução alimentar e tal. E aí, perdi o resto do vídeo, estou hoje novamente gravando pra poder continuar o vídeo e finalizar, porque senão o vídeo ia ficar perdido e, tipo, eu não ia conseguir encaixar em nada, né? E aí, o que acontece? Vamos lá, as dicas de amamentação. O pessoal tem pedido bastante vídeo sobre amamentação, para me mostrar mais a minha rotina, mais a amamentação. E aí, o que acontece? Eu vou sim dar as dicas. Eu pretendo gravar mais a minha rotina, só que assim, minha rotina não é nada muito assim, sabe? Muito interessante. É sempre basicamente as mesmas coisas, que é levantar, cuidar das crianças, limpar a casa, leva pra escola, às vezes tem médico, enfim. Agora que tem uma coisa a mais, né? Porque agora eu tô fazendo um outro negócio, mas eu conto num outro vídeo pra vocês. E
não tem nada muito, assim, uma novidade muito, tipo, nossa, como a vida dela é legal, né? Mas, enfim, eu vou sim gravar mais, vou dar mais dicas do que funciona pra mim. Mas, assim, eu percebo que, às vezes, tem pessoas que querem vídeo de amamentação. Posso estar errada, tá? Mas eu percebo pessoas com segundas intenções, tá? No quesito da amamentação. O que eu vou falar sobre a amamentação são dicas do que funcionou pra mim, do que funciona. Eu não vou ficar aqui mostrando meus peitinhos, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, se você que tá aqui comentando, ai, amamentação, tem gente que, tipo assim, comenta quase todo vídeo, ai, amamentação. Tipo, eu acabei de falar sobre amamentação, eu tô sempre amamentando, porque eu tô cuidando de um bebê que mama. Então, assim, se eu tô gravando a minha rotina, é impossível eu não gravar amamentação, né? Porque até teve um comentário aí falando assim, ai, mostra mais amamentação, mostra a ordenha manual. Gente, eu me senti uma vaquinha, cara. Gente, bizarro. Eu achei bizarro isso. Mas assim, eu espero de coração estar enganada sobre essa pessoa, tá? Eu não vou mostrar a amamentação, fala? Eu não vou mostrar ordenha manual, porque eu nem sei fazer ordenha manual. Eu sei fazer ordenha na maquininha, e eu também não vou mostrar, tá bom? Mas assim, se a pessoa tá na intenção de eu ficar gravando a amamentação pra ficar mostrando alguma coisa, eu não vou mostrar nada, eu sempre cubro. Às vezes eu me empolgo, até o meu marido falou outro dia, ele falou assim, amor, você presta atenção, que às vezes você põe uma blusa com decote e os peitos tá desse tamanho por causa do leite. Tá mostrando, né? Mas assim, eu sempre tô me policiando, sabe? Pra não mostrar, pra não ficar me expondo, né, gente? Então, assim, a amamentação é um momento muito especial, muito íntimo entre a mãe e o filho. Mas sim, vou dar as dicas agora do que funciona pra mim, do que funcionou. Do William, que acontece? Eu não estudei muito, porque é o segundo filho. O segundo filho eu falo que já falta nascer falando, falta se trocar sozinho. Porque do primeiro filho a gente fica assim, né? Pelo menos eu fiquei maluca. Não que eu não fiquei com esse, mas assim, tá tudo mais tranquilo, tudo mais suave, porque não é mais uma novidade. E aí, do Anthony, eu fiz curso pré-natal, eu fiz cursinho no hospital lá que eu ganhei o Anthony, eles davam cursinho de pré-natal, então eu fui lá, fiz uma aula, só foi uma palestra, e foi muito legal, inclusive, foi algumas horas, demorou pra caramba, mas sim, eles deram várias dicas. Assim, antes disso, eu já estava estudando no YouTube mesmo, tem muitas aulas de pré-natal no YouTube, e aí eu estudava essas aulas de pré-natal. Ai, meu Deus. E aí, o que acontece? Eu fui aprendendo, claro que teve coisas que funcionaram, teve coisas que não. Eu vou falar o que funcionou, tá? Do Anthony, o que acontece? Quando eu aprendi sobre a amamentação, a gente tem o nosso peito, e aí ela sempre falava, olha, o que machuca o seio, né, na hora da amamentação, é a pega da criança. E realmente, é a pega da criança. Porém, mesmo a criança pegando certo, sempre dá uma irritadinha no começo, é como se assasse, como se fosse uma bolinha, sabe? Tipo aquele dia que você toma muito sol, que você fica ardida. É tipo isso. E aí, do Anthony, na primeira semana, eu fiquei com o bico do seio bem machucadinho, mas assim, assado, não chegou a cortar, não chegou a fazer bolha e estourar, que eu já vi casos assim, horripilantes, sabe? E, inclusive, eu até dou risada, que eu já falei pra minha sogra, eu falei assim, ó, você me traumatizou, porque na época do Anthony, ela vivia falando que os filhos dela, na época da amamentação, cortou, que teve que dar volta, ai, umas coisas absurdas, aí eu ficava assim, tipo, misericórdia, eu fiquei em choque. Falei, só que faltava, né? Aí eu fiquei com um pouco de medo, mas assim, pra mim, na prática, não foi traumatizante. Em uma semana eu já tava belezinha, já estava conseguindo amamentar de boa. E eu usei uma pomada chamada Milar. Essa pomada é excelente para passar no bico do peito. Ela hidrata, ela reconstrói as células, enfim. É Milar o nome. Se você puder comprar, compre, porque é excelente. E aí ela ajuda na cicatrização. E aí o que acontece? Quando o bebê vai mamar, ele tem que pegar a auréola, não o bico. Você não tem que segurar o peito e dar o bico pro bebê chupar. Porque ele vai pegar o bico do peito e ele vai ficar ali, aquele bico vai estar tanto, porque eles não têm dente, mas eles têm força, tá? E eles fazem a sucção, o negócio fica assim de um jeito na boca, que
aquilo arde, aquilo assa, aquilo machuca, tá? Então, o que você vai fazer? Quando o seu bebê for mamar, você faz ele abrir bem grandão. Você não chega perto assim, com ele com a boquinha assim. Você espera ele. Quando ele abrir a boca, você pega a auréola assim, dá uma apertadinha assim na auréola e enfia na boca da criança, tá? Porque aí ele vai abocanhar o seu seio, tá? É bem isso que eu aprendi e funciona super. E aí, quanto maior a boca, melhor a pega, tá? Ele vai pegar, porque aí não vai ficar puxando aquela pele do bico. Quer ver? Pera aí. Vou pegar essa mamadeira aqui. Digamos que isso aqui é um peito, tá? Nosso bico é desse tamanho. Aqui é a auréola e o beijo. Moço, não é pra você mamar, agora é só pra mostrar pro pessoal. Pronto, coloquei ele pra ver o desenho que ele gosta. E aí, vamos lá. Digamos que aqui está o seu seio, tá? E aqui o bico do peito e essa parte aqui a auréola, tá? Digamos que aqui seja a auréola. O que você vai fazer? Você vai pegar assim, ó, no seu peito, vai dar uma leve apertadinha assim, ele vai ficar engrugidinho assim, ó, tipo, biquinho pra dentro. Até pra você que tem um biquinho bem pequeno, ao contrário, porque o meu era bem assim. Eu fazia assim, aí o neném abocanhava a parte inteira da sua auréola. É isso que vai te ajudar, porque aí quando entrar a parte inteira da auréola, ele vai fazer isso aqui lá dentro da boca, e aí, porque isso daqui vai até a goela do bebê, tipo, ele suga até lá no fundo. Então, ele vai abocanhar esse bico desse peito inteiro e não vai te machucar tanto. Aí, o que acontece? As mães vêm com o bebezinho e pega bem aqui, ó, porque a boca é pequenininha, vai nessa, tá? Ele começa a fazer esse movimento de sucção e começa a irritar tanto o bico do seu peito que é onde machuca, tá? E aí eu comecei a fazer isso. Outra coisa, quando o bebê vem e não abre a boca direito e pega errado, ele gruda. Tem gente que fala, o neném grudou. Nossa, meu Deus do céu, é o fim. Porque eles têm uma força pra puxar. E quando sai leite, minha filha, aí não adianta, ele puxa mesmo. Ele quer mamar, somente quando tá morrendo de fome. Quando ele pegar o bico errado, você vem aqui, ó, e puxa. Aqui, ó, no cantinho da boca, assim, ó. Ele tá lá mamando, ó. Aí você vem e puxa. Porque entra ar, ele perde a força e você consegue tirar o seu peito. Não pega o bebê e arranca assim, que você vai ver a dor que vai ser. Porque vai fazer justamente isso aqui, ó. Com o seu peito, entendeu? Então essa é a dica que eu dou. Pega a pega certa. O neném pegou errado, puxa, faz de novo. O William foi difícil, porque o Anthony em uma semana tava, ó, chuchu, beleza. Em uma semana eu consegui amamentar ele direitinho. Ele pegou bem, ele pegava errado ali nos primeiros dias ali, mas eu fazia isso, eu arrancava, às vezes chorava e ficava bravo, porque eles ficam nervosos, né? Eles querem mamar e, tipo, mas eu não deixei. Eu fui até o fim, não desisti. Depois que funcionou, minha filha, aí ficou uma beleza. Do William, já tive um certo problema, ele demorou mais pra mamar. Tipo assim, do que o Anthony demorou uma semana, o William em um mês, o meu peito ainda tava doendo muito. Porque ele mamava e, tipo assim, ele tem a boquinha muito pequenininha, ele não abria a boca. Tipo, o William até pra chorar, ele chorava assim, tipo, com a boquinha bem, bem miudinha, sabe? Ele é muito dengozinho, ele é bem diferente do Anthony. Foi muito diferente do Anthony, o William. E assim, quando ele nasceu, ele engoliu água do parto. Eu até fiquei preocupada, tiveram que fazer lavagem nele, porque... Poxa vida, ele nasceu um bebê muito pequenininho. Ele nasceu com 2,7 kg mais ou menos. 2,740 kg, 730, por aí, eu não lembro agora. Eu sei que ele nasceu com 2,7 kg e ele começou a perder peso, né? Porque eles desincham, é super normal. Ele saiu do hospital com 2,5 kg, então assim, ele era muito miudinho. Só que ele não queria mamar de jeito nenhum. Foi passando as horas, passou a primeira 24 horas. E eu comecei a ficar preocupada, porque assim, ele nasceu 11 horas da noite, era 10h54, 11 horas da noite. Aí eu falei, ele vai mamar, porque o Anthony botou no peito e ele mamou. Só que o Anthony, ele quando nasceu, eu fiquei muito tempo sem comer, ele precisou tomar glicose. Então ele ficou ali umas 3 horas sem mamar, mas quando ele veio pra mamar também, minha filha, já pegou e mamou. Agora o William não, o William, ele bebeu o líquido, né, da água do parto. E quando
ele ficou comigo porque não foram fazer lavagem já. Aspiraram, fizeram o que tinha que fazer ali nele, mas ele não estava mamando. E ele às vezes estava deitado quietinho, ele tinha refluxo. Então, assim, eu fiquei muito, muito tensa no começo, porque eu falei, meu Deus, um bebê tão pequenininho, ele fica com refluxo toda hora, começava a sair água, aí a gente começou a ficar preocupada de porque que o bebê tá tendo refluxo de água, se ele não, né, não bebeu água, tá, da hora que nasceu, tá aqui com a gente. Mas assim, os pediatras sempre em cima, toda hora a enfermeira vinha, ele mamou, vai tentando. A enfermeira vinha, me ajudava. Eu colocava ele pra mamar, ele não mamava. Ele tá aqui me chutando, vocês estão vendo o pezinho dele? E aí, ó, tirando a meia. Então, elas vinham toda hora pra saber se ele mamou e tal. E eu comecei a ficar preocupada, porque, meu Deus, o menino é magro, pequeno, não tá mamando, a gente já, pronto, né? Deu ruim. Mas aí elas levaram ele pra fazer lavagem, tiraram uma seringa lá de 12 ml, ela falou. Tiraram 12 ml do estômago dele de líquido. E aí, depois que tiraram e fizeram essa lavagem nele, ele começou a mamar. Aí, graças a Deus. Mas ele mamava pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Sabe aquele bebê que, tipo, em vez, que nem o Anthony, ele mamava até escorrer assim, e aí ele ficava de boa. O William não, ele mama o tempo inteiro. Desde quando nasceu, ele mama de pouquinho em pouquinho, sabe? Aí, pra mim, pegou um pouco esse negócio de livre demanda, porque parece que ele nunca tá satisfeito. Mas ele tá satisfeito porque ele engordou pra caramba. Ele acordava, ele já queria vir pro peito. E mamava toda hora de pouquinho em pouquinho. Enquanto ele tava acordado, ele queria ficar no peito. Só que assim, aos pouquinhos, eu fui pegando o jeito dele. Não é que ele tá com fome. Ele gosta do chamego, de ficar no colo, entendeu? Então, desde nenenzinho ele é assim. Desde recém-nascido, né? Que nenenzinho ele ainda é. E aí, minha gente, foi isso. Demorou um mês, mais ou menos. Porque eu lembro que eu tava no hospital quando ele teve a bronquiolite. Ele pegou bronquiolite com um mês. E quando eu tava no hospital, eu ainda sentia dor no seio. Mas aí eu também fui passando essa pomadinha chamada Milar, que é, nossa, ela é milagrosa. Se eu puder indicar alguma coisa pra vocês, eu indico essa pomada, que ela é excelente. Ela é um pouquinho carinha, tá? Mas vale super a pena. E usa pouquinho, né? Mas, meu, ela resolve. E aí eu passava em um, passava, tipo, fico trocando assim, e fui passando. Eu não usei rosquinhas de amamentação. Eu ia comprar, acabou que no final das contas eu não comprei. E, sinceramente, eu fiquei pensando, depois eu falei, nossa, como é que eu ia andar com aquela rosca, assim, na ponta do peito, com aquele negoção? Aí eu falei, nossa, ia ficar bizarro, né? Porque a gente já fica na humilhação no pós-parto, que eu me sentia humilhada, descabelada, sem tempo pra mim, sem tempo direito pra mal tomar banho. Então, assim, é muito difícil. Mas, assim, não desista da amamentação. É um momento especial, é um momento único, maravilhoso. O começo é super difícil, é desafiador, é muito estressante. Então, assim, você tem que querer muito amamentar. E para você que não tem muito leite, que não quer amamentar, tá tudo bem também, cada um sabe de si, tá? Mas assim, é uma dica que eu dou para você. Se você fizer a pega direitinho com o seu bebê, aliás, você não, se o seu bebê fizer a pega direitinho, vai dar tudo certo. Vai irritar um pouquinho no começo, mas depois o seu corpo acostuma. Eu falo que cria calinho, né? É como se criasse calo. Hoje ele mama, eu nem sinto dor nem nada, a não ser que ele fique a noite inteira, porque aí também, né, irrita a pele. E ele tem mania, tá, gente, de ficar no peito a noite inteira, porque ele gosta de deitar comigo. Tipo, às vezes eu deito com ele aqui, ó, ele fica com a cabeça, às vezes ele tá todo torto, aí eu vou e põe ele na caminha dele, ele acorda, ele chora, ele reclama, ele fica inquieto. E ele tá me chutando aqui porque ele fica inquieto. Esse pezinho, ó, tirou a meia. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo que eu falei, né? Que eu ia fazer pra vocês. Desculpa, né? Porque não ficou, na verdade, da forma que eu queria que ficasse. Justamente porque eu perdi o vídeo. Mas, assim, já tem 3 semanas que eu não posto nada. E tá difícil, tá um desafio de manter a constância desse canal. Ainda mais sem monetização. Calma, ele tá com sono. Aqui é vida real. Quer ver vida real? Segue a gente. Porque vai ser assim por um bom tempo. E eu, assim, não tenho um prazo de validade para amamentação. Eu vou amamentar até eu sentir que tá na hora de parar, tá? Eu não acho que eu vou amamentar até os 2 anos. Eu acho demais, porque com 1 ano a criança já come praticamente tudo. O Anthony eu amamentei até 1 ano e 3 meses. O William eu vou amamentar ele até 1 ano e depois o que vier a mais é lucro para ele. Mas assim que eu ver que não precisa mais, que não tem necessidade, eu vou tirar. Porque é bem desgastante. Eu gosto de amamentar, mas é bem cansativo, é bem desgastante. A criança fica muito dependente da gente. Tipo, tem hora que eu acho que ele pensa que tá na barriga ainda. Ele é muito grudinho comigo. Eu gosto, né? Mas assim, tem dias que, como todo ser humano, eu fico cansada.
E não é fácil, tá bom? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho com a gente. Desculpa qualquer coisa, o vídeo não ficou do jeito que eu queria, mas é porque, infelizmente, eu tive esse probleminha técnico aí. Mas eu vou deixar aqui na descrição a minha conta, porque eu vi que algumas pessoas querem ajudar o canal a crescer, quer ajudar, né? Porque eu não monetizei o canal ainda, mas assim, se você sentir no seu coração de mandar alguma coisa pra gente, pode mandar. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela pra vocês, tá? Da minha conta do PagSeguro. Você pode só escanear o QR Code e mandar qualquer valor que você sentir no seu coração, tá? Também não quero que você se sinta na obrigação de mandar nada, tá bom? É só, tipo, é mais pra manter o canal, pra dar uma motivação, um incentivo. Porque eu acho legal, né? Porque vocês podem me ajudar, quem puder também, quem não puder, amém, tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau!